Jonas, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu a mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve, mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: "Que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos." E cada um dizia ao seu companheiro: "Vinde, lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio." E então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: "Declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és?" E ele respondeu: "Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca." Então os homens ficaram com muito medo e disseram: "Que é isto que fizeste?" Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: "Que te faremos para que o mar se acalme?" Pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: "Pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa." Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: "Nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor." Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra. Ilumina nossa mente, para que nada do que for dito aqui seja simplesmente a palavra da inteligência ou a palavra da sagacidade, mas seja a palavra do Teu Evangelho, que transforma a nossa vida, que é meio de graça para fazer com que mortos possam reviver e ouvir a Tua palavra e respondam à Tua palavra com sim, aquele sim que só podemos dar já sob a graça do Senhor. E assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Imagine a seguinte cena. Você está num deserto. E de repente, não só você está com fome e sede, mas passa na sua mente aquele red velvet do American Cakes. Delicioso. Alguns aqui já sabem o que significa um red velvet do American Cakes. Uma delícia. E você está louco de vontade de dar só uma mordida naquele bolo. É só uma mordida que você quer, para que você sacie aquele prazer.
que ainda está em potência em você. Você simplesmente, com todo esse desejo, pensa alto, olhando para o céu. Se eu tivesse a oportunidade de provar desse Red Velvet agora, e de repente, como do nada, lá dos céus, aquele Red Velvet começa a descer em sua direção. Só que, para sua tristeza, ao lado do Red Velvet também desce, caindo dos céus com toda a velocidade, um bebezinho. E aí você tem um grande dilema, e você tem que escolher entre o Red Velvet e o bebezinho. E aí você está desesperado, porque você ama o Red Velvet, mas... puxa, escolher o Red Velvet e deixar o bebê morrer não parece ser uma boa escolha ética, pelo menos, né? Então você, contra todos os seus prazeres, não é? Você resolve salvar o bebê. Você salva o bebê. Mas você está com vontade de comer o Red Velvet. Você salvou o bebê. Ele está no seu colo. Mas você não está contente. Porque o que você queria mesmo não era salvar aquele bebê. O que você queria era comer aquele Red Velvet. Então, por mais que você tenha feito a coisa certa, por mais que você tenha agido de forma correta, por mais que você tenha partido de uma tábua de valores que considera pelo menos como mais valioso um bebê do que um bolo, um ser humano vale mais do que um bolo, hoje em dia isso é questionável, né? Tem gente que questiona tudo. Mas enfim, talvez para você, que é um cristão, tá certo? A tua tábua de valores jamais vai colocar um bolo acima, por exemplo, de um ser humano. Então você fez nada mais do que a sua obrigação ética. Você cumpriu a sua obrigação. Você obedeceu à lei. Você cumpriu a lei. Você fez o que tinha que ser feito. Mas o problema é que você fez o que você fez, mas não consegue ser feliz. Não consegue ser contente. Não te é suficiente obedecer a Deus, porque você quer dar uma mordida no Red Velvet. Eu me dirijo a você, que cumpre os mandamentos de Deus, que cumpre a lei de Deus, que obedece à palavra de Deus, que vive uma vida correta do ponto de vista da ética cristã, mas lhe falta contentamento. Me dirijo a você que é cristão, que conhece as Escrituras, que desde pequeno conhece a Sagrada Letra, mas me dirijo a você que tão pouco acabou de se converter, ou de ser convertido, acabou de ter uma experiência gloriosa com Deus, mas logo descobre que a obediência parece não ser suficiente para te trazer contentamento, e aí você obedece, mas ao mesmo tempo não é feliz, não é contente, nada te satisfaz. E o descontentamento parece se resvalar nas nossas escolhas e nas nossas decisões. E ela vai dessa forma porque mais ou menos a nossa cabeça funciona assim, tá ok, salvei o bebê, estou feliz, porque salvei o bebê, mas eu queria o Red Velvet, eu quero ser feliz, eu quero aquilo que eu tanto pedi para Deus. Eu me dirijo àqueles que obedecem a Deus, mas não conseguem explicar o porquê o seu coração está tão vazio. Eu acho que, em especial, o livro de Jonas é a história de um herói descontente. É a história de cristãos infelizes. Como poderia isso acontecer? Me parece que boa parte das nossas expectativas, elas estão presentes de alguma forma na consciência do dever, na consciência das nossas obrigações, de que devemos fazer o que nos compete fazer. Então a nossa grande aposta é: eu vou obedecer para ser feliz. E aí, quando de repente você descobre que mesmo obedecendo você não é feliz, é o drama de Jó, por exemplo,
Então você se faz a pergunta: será que vale a pena obedecer? Será que vale a pena seguir essa tábua de valores que estabelece para a gente o que é mais valioso? Que, por exemplo, um pedaço de bolo, como uma planta, jamais valeria mais do que um ser humano. Por outro lado, isso nos leva a perguntarmos, de alguma forma, se a nossa grande aposta não estaria no fato de que, se formos zelosos o suficiente, a ponto de cumprir cabalmente a palavra de Deus, seremos felizes. E quando essa equação não chega até o final, com os resultados que a gente espera, então nós descobrimos que talvez a nossa aposta pela obediência não valha tanto a pena. E aí, a desobediência se torna uma grande tentação. Se obedecendo eu não sou feliz, pelo menos se eu desobedecer, eu vou poder dar uma dentada no Red Velvet. Se eu desobedecer, pelo menos eu vou ter uma felicidade mínima. Ela vai durar alguns instantes. Ela pode não ser plena, mas pelo menos é alguma coisa mais do que esse vazio que está dentro de mim. Talvez esse seja o seu caso. Talvez essa seja a sua aposta. Talvez porque de alguma forma a gente acredite que, se nós nos tornarmos cristãos, cumpridores da regra, da moral, isso será o suficiente. Se você fez tudo o que Deus ordenou, e mesmo assim não há contentamento, é porque ainda alguma coisa precisa ser resolvida. Em outras palavras, o sermão de hoje, como os sermões a seguir, ao todo 4, eles não estão endereçados para pessoas resolvidas. Não existem pessoas resolvidas, existem pessoas mentirosas. A igreja não é lugar para pessoas resolvidas. O reino não é para pessoas resolvidas. O reino não é para pessoas que já têm a resposta para tudo o que elas precisam na vida. O reino é para aqueles que têm uma fome dentro do coração e dizem: Senhor, eu tenho uma fome, mas eu não sei como matar essa fome. Eu tenho um vazio aqui dentro de mim, mas eu não sei lidar com esse vazio. Eu tenho uma angústia dentro de mim, mas eu não sei como lidar com isso aqui. O reino de Deus é para pessoas não resolvidas. E como o livro de Jonas pode nos ajudar, como pessoas não resolvidas, a encontrar um Deus resolvido? Um Deus pleno de felicidade, um Deus pleno de sentido, um Deus pleno de alegria, um Deus pleno de contentamento. Para que a gente possa encontrar as respostas a essas perguntas, eu queria cavar mais fundo e fazer aqui uma espécie de movimento que será uma espécie de leitmotiv. Toda a música tem uma ideia central, sabe? Tanto na melodia como no próprio o que a gente chama às vezes de coro, certo? Então, a gente faz várias variações, mas todas as variações acabam encontrando um ponto de apoio, que é sempre aquela frase que vai se repetir. Ela vai se repetir de todas as maneiras, de várias maneiras, mas ela vai estar sempre ali, como uma espécie de base, como uma espécie de norte para a gente, uma espécie de direção. Então a gente vai fazer vários voos, mas em todo momento a gente vai fazer esses voos lembrando de um ponto, que é o ponto mais importante de todos os 4 sermões que a gente vai, de alguma forma, tratar aqui a partir de hoje. Me refiro aqui a 2 lógicas que atravessam os 4 capítulos do livro de Jonas. 2 lógicas. Uma é a lógica da desobediência, outra é a lógica da obediência. Como que funciona a lógica da desobediência? Ela funciona da seguinte maneira: existe a palavra de Deus, e a gente reage à palavra de Deus, ou obedecendo ou desobedecendo. A lógica da desobediência é essa: se você ouve a palavra de Deus e você desobedece, a conclusão, a ação de Deus em resposta à sua reação de desobediência à palavra de Deus é juízo. Juízo. Mas existe algo nessa lógica da desobediência que quebra essa lógica que vai da desobediência ao juízo. Existe algo
que acontece entre a desobediência e o juízo, que pode mudar toda a lógica da desobediência, e se chama arrependimento. Todas as vezes que há o arrependimento, essa lógica da desobediência ela é quebrada, e em vez do juízo, no arrependimento a gente encontra o contrário do juízo, que é a misericórdia, que é a graça, que é o perdão, que é o acolhimento de Deus. Então entenderam a lógica da desobediência? Tem a palavra de Deus, a desobediência, e existe o juízo. O que quebra a lógica entre a desobediência e o juízo? O arrependimento. Se a gente se arrepende, em vez do juízo, a gente prova da misericórdia de Deus. A lógica da desobediência é bem simples, é assim mesmo. Mas eu não estou preocupado com ela. Eu estou preocupado com a lógica que é a mais difícil de a gente lidar, que é a lógica da obediência. A lógica da obediência funciona exatamente assim. Você tem a palavra de Deus, depois da palavra de Deus você tem a obediência, e o que deveria seguir depois da obediência? Contentamento. Palavra de Deus, obediência e contentamento. Mas existe uma coisa que acontece entre a obediência e o contentamento, que quebra essa lógica do contentamento. Então você ouve a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, mas não consegue ter contentamento, porque algo quebra essa lógica. A pergunta é, o que é isso que quebra o contentamento? E em vez de nos oferecer o contentamento, obedecemos, mas nos tornamos infelizes, que é o oposto do contentamento. O que será que é isto que quebra essa lógica? Daqui a 4 domingos a gente vai saber. Para a gente ilustrar essa primeira lógica, que é a lógica da desobediência, eu queria apresentar em poucas linhas todo o nosso roteiro, que é o livro de Jonas inteirinho. Por que eu vou fazer isso? Por uma razão muito simples. Todo mundo aqui, ou pelo menos a grande maioria, conhece a história de Jonas. Mesmo quem não frequenta a igreja, às vezes eu encontro amigos que não são nem cristãos, não são envolvidos com a igreja. E aí quando eu me apresento, né? Qual é o seu nome? Jonas. Ah, você que estava dentro do peixe. Até explicar para ele que uma coisa é uma, né? Mas sempre tem essa brincadeirinha, né? Todo mundo sabe a história do Jonas, todo mundo inclusive fala da baleia. A gente sabe que é um monstro marinho, um grande peixe, enfim. Mas a gente já está, quem é de igreja, quem está na igreja, ou quem está chegando agora, em algum momento na vida vai ouvir falar sobre Jonas e vai saber a história de Jonas e conhece o livro de Jonas. É um livro tão pequeno, todo mundo conhece. Eu desde pequeno, e talvez aqui a maioria, espero eu, tenha assistido aula na escola bíblica dominical com flanerógrafo. Lembram disso? Eu sou do tempo do flanerógrafo. Do tempo que a professora colocava lá o Jonas desobedecendo, indo para Tarsis. Aí colava lá no mural. Aí, de repente, segundo capítulo, ele é lançado ao mar, aí um grande peixe engole. Aí coloca Jonas sentado numa cadeira, de frente para uma mesa, com uma velinha. Lembram disso? Aí Jonas assim com a cara de pergunta para Deus, e agora, o que eu faço? Aí depois aparece Jonas sendo cuspido do grande peixe, e aí vai pregar aos ninivitas, e todos então se convertem, e Jonas obedece a Deus, ele é o grande herói. A gente já conhece a história de Jonas. E a gente poderia fazer várias abordagens do livro de Jonas, existem várias, mas eu escolhi uma porque considero a mais importante para todas as 4 exposições que faremos aqui. Diz respeito à estrutura de Jonas, e é muito fácil de a gente perceber essa estrutura, por isso eu queria que você prestasse agora atenção na sua Bíblia. Enquanto eu falo, você olha para a sua Bíblia, você precisa ver isso na sua Bíblia. Você precisa olhar para esses versículos quando eu apontar agora, porque senão você não vai entender o que eu vou dizer agora. Você precisa olhar, você precisa enxergar essa estrutura no próprio texto. Esse texto não foi escrito assim, meio que como um pós-moderno que diz assim, eu vou escrever o que dá na telha. Não. O texto foi arquitetado de uma maneira muito bem feita, muito elaborada, e a sua estrutura já em si apresenta vários elementos de significado no texto. Por exemplo, em geral você lê o texto de Jonas assim, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, certo? Eu vou propor para você ler comigo Jonas assim, ó, Jonas 1 e 3, Jonas 2 e 4, entendeu? Ímpares e pares. Jonas 1 e 3, Jonas 2 e 4. A pergunta é, por quê? Olha que beleza de texto. Olha como o texto foi construído. Por exemplo, Jonas capítulo 1. Observe os versículos 1 e 2.
como que o livro começa? A palavra do Senhor, como Gênesis começa. Como o mundo é formado. Como o mundo é criado. Como tudo começa. Primeiro, a palavra de Deus. Primeiro vem a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que aparece. E é a palavra de Deus que vem a quem? A Jonas. Membro da Igreja Batista, igreja tradicional, de tanto tempo. Desculpa, não era esse Jonas, é o Amitai. Filho de Amitai, o filho do povo da aliança. Aquele que não é qualquer um. Aquele que há muitos e muitos anos, pela sua própria filiação e descendência, faz parte do povo da aliança e conhece a história da redenção. Essa palavra vai até Jonas, filho de Amitai, aquele que conhece sua tradição, aquele que conhece sua denominação, aquele que foi criado debaixo dela, conhece todas as coisas, conhece a sua história, conhece o seu ensino, conhece aquilo que é pregado e ensinado, sabe todas as coisas. Não é qualquer um, é alguém que conhece Deus, conhece a palavra de Deus. E essa palavra vai até Jonas, filho de Amitai. E o versículo 2 vem com uma ordem de Deus, dizendo a Jonas: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Então vem a palavra de Deus a Jonas, no versículo 1 e 2, dando a Jonas uma ordem: vai até Nínive e prega o evangelho aos ninivitas. Quem eram os ninivitas? É mais ou menos algo como um palmeirense pregando para corintianos. Imagine mais ou menos a situação de alguém que absolutamente está numa condição antagônica aos ninivitas. Este é da denominação X, povo de Israel, povo da aliança. Aqueles não são povo da aliança, aqueles não são povo de Deus, aqueles não fazem parte do povo eleito de Deus, aqueles não fazem parte das promessas de Deus, aqueles não estão debaixo da palavra de Deus, aqueles estão em desobediência à palavra de Deus. Nós estamos em obediência à palavra de Deus, nós estamos seguindo os mandamentos de Deus, nós somos os filhos da promessa, nós somos o povo da aliança. Então Deus diz a Jonas que vá até aquele povo para pregar aquele povo. E não é para pregar aquele povo do tipo assim: gente, eu vim aqui anunciar para vocês uma coisa muito boa. É um churrascão celestial de Deus dizendo para vocês: todo mundo aqui vai para o céu. Não, isso é o que torna o texto mais irônico e mais delicioso e mais inquietante. Porque Deus não está dizendo para Jonas o seguinte: prega as boas novas, no sentido de, olha, tudo vai passar. É uma má notícia, porque a boa notícia só faz sentido se vier a má primeiro. Então o que Jonas faz? É chamado por Deus a dar uma má notícia. Gente, se é o povo que ele odeia, a má notícia é uma boa notícia para Jonas. É o que mais ele quer. Agora eu vou chegar lá para aquela cambada de ímpio e vou dizer assim: gente, eu vim trazer uma boa mensagem, vocês vão todos para o inferno, e Deus me mandou aqui para avisar isso a vocês, uma coisa linda. Mas não, Jonas reage de maneira muito oposta a isso. Por quê? Porque Jonas não quer realizar o sonho de condenar, lançar ao inferno todos aqueles que desobedecem a Deus e a sua palavra. Mas o que acontece no versículo 3 é surpreendente. Depois de ouvir a palavra de Deus, qual é a segunda relação que a gente vê? Desobediência. A Bíblia diz no versículo 3 que Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, tomando um navio completamente contrário, oposto àquele lugar que Deus havia enviado. Corre os seus olhos para o capítulo 3, versículos 1 e 2. O que acontece no versículo 1 e 2? Olha, lê aí o seu texto, senão não vai fazer nenhum sentido o que eu estou dizendo. Começa da mesma forma que começou o capítulo? Sim, não é isso? É um novo começo. Deus está dando uma nova chance para Jonas. Deus está dando agora um novo chamado para Jonas, uma nova maneira dele continuar aquilo que ele havia deixado para trás. A palavra é a mesma, o anúncio é o mesmo, Deus está anunciando a mesma coisa. Deus está dizendo: Jonas, filho de Amitai, não é? Vai agora à cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. O versículo 3, em contraste com o versículo 3 do capítulo 1, mostra um Jonas diferente. Em vez de obediente, em vez de desobediente, como Jonas se apresenta no capítulo 3, versículo 3? Obediente. Então, um é a lógica do palavra, desobediência. O capítulo 3 abre a lógica da palavra
e da obediência. Nós já aprendemos no início que a lógica da desobediência começa com palavra, desobediência, e o que tem que vir logo em seguida? Juízo. O versículo 4, por exemplo, do capítulo 1, anuncia o juízo de Deus. É o prenúncio do juízo de Deus. Veja como começa o versículo 4. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Ou seja, o versículo 4 mostra o prenúncio do juízo, de que Deus está enviando um juízo agora sobre Jonas, o Jonas desobediente. Quando você olha o versículo 4 do capítulo 3, é Jonas percorrendo a cidade de Nínive, anunciando que o juízo de Deus há de acontecer. Enquanto o versículo 4 do capítulo 1 anuncia que o juízo de Deus há de chegar, o versículo 4 do capítulo 3 é Jonas agora anunciando aos ninivitas, o juízo de Deus há de chegar. O versículo 5 a 16 do capítulo 1 mostra algo curiosíssimo. Mostra pagãos que adoram falsos deuses, temendo o Senhor. Quando você corre os seus olhos para os versículos 5 a 9 do capítulo 3, o que a gente vai ver? Os ninivitas, que eram pagãos, se convertendo. E a Bíblia nos mostra então, mais uma vez, pagãos que adoram falsos deuses, agora temendo ao Senhor, inclusive o rei. O versículo 17 do capítulo 1 mostra o juízo de Deus para com Jonas. Não é o que Jonas quer, mas o que Deus quer. Então Deus manda um grande peixe e engole Jonas. O versículo de número 10 do capítulo 3 mostra o contrário do juízo. Mostra a misericórdia. O capítulo 3, versículo 10 diz: E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, então arrependeu-se do castigo, para o rol dos teólogos, que lhes enviaria, e não o executou. Então, meus irmãos, aqui a gente tem a lógica, vocês percebem? Então, num primeiro momento, tem a palavra de Deus, Jonas desobedece, vem o juízo. O que impede que esse juízo aconteça sobre Jonas? É o mesmo que impede que o juízo de Deus venha sobre os ninivitas, e por isso os ninivitas, em vez de provarem o juízo, provam da misericórdia de Deus. Então a gente já tem aí tanto a lógica da desobediência como a lógica da obediência. Mas os capítulos 2 e 4 são formidáveis. E nessa apresentação panorâmica, encerro essa apresentação panorâmica mostrando apenas duas partes de cada uma delas que são importantíssimas para nos orientar. Primeiro, o capítulo 2 de Jonas e o capítulo 4 são orações. Percebam isso, olha para o texto. São orações. E orações de Jonas. Jonas está orando, por incrível que pareça, no capítulo 2 e no capítulo 4. Jonas está orando. Só que a oração de Jonas no capítulo 2 é a oração de um homem piedoso, de um homem arrependido, de um homem que no meio do juízo de Deus e do prenúncio do juízo, clama pelas misericórdias de Deus. Mas o Jonas do capítulo 4 é um Jonas dramático. É um Jonas esquisito. É um Jonas bem típico dessa apresentação que a gente viu do Gui hoje aqui. Um Jonas estranho, mal criado, mal educado. Uma oração de uma pessoa infeliz, de uma pessoa que não tem contentamento, de uma pessoa vazia, de uma pessoa sem alegria, de uma pessoa sem celebração nenhuma. E o que é mais curioso, e isso a gente só vai descobrir no final da nossa exposição, é que se no capítulo de Jonas 2, a oração de Jonas está atrelada a um grande peixe, a oração de Jonas 4 está ligada a uma lagarta nada provável, improvável, inesperada, mas que reflete o Senhor da história, que não só delimita tudo o que acontece no mundo dos homens, mas no mundo da natureza, entre as aves, entre os céus, as estrelas e tudo que existe. Tudo obedece a Deus. A natureza é uma obediência a Deus. A natureza toda obedece a Deus. As aves obedecem a Deus. As estrelas obedecem a Deus. Os mares obedecem a Deus. Um monstro marinho obedece a Deus. Uma planta num dia nasce, no outro dia ela é ceifada por uma lagarta enviada por Deus. Os ventos obedecem à ordem de Deus. Os mares obedecem à ordem de Deus, o girassol se inclina para o sol de forma natural, porque tudo nesse mundo é obediência, menos os homens.
Por que cargas d'água? Deus não nos fez obedientes como a estrela do céu. Porque Deus não nos fez obedientes como o sol. Por que Deus não nos fez obedientes como os nossos órgãos internos? Já parou para imaginar? Seu coração querendo querendo parar de bater, e você dizendo, não pare de bater, continue batendo. E Ele obedecendo, sim, Senhor. Não, seu coração não obedece você. Fluxo sanguíneo não obedece os seus desejos e as suas vontades. Se o seu rim parar de funcionar, não adianta você berrar com ele e dizer assim, eu estou mandando, meu corpo, minhas regras. Faça agora o que você tem que fazer, eu estou mandando. E de repente você vai encontrar a revolta da natureza contra você mesmo. E você vai descobrir que a natureza já tem um Senhor, que ela não obedece os seus comandos, que ela é piamente obediente a Deus e ela vai obedecer a Deus. E os seus órgãos dão testemunho de tudo isso, dessa obediência cósmica, natural, de tudo que foi criado a Deus por natureza. Mas por que Deus não nos fez obedecê-lo por natureza? Porque Deus nos deu um presente que as estrelas do céu jamais poderão ter e fazer, que as aves não vão poder fazer, que o sol com todo o seu esplendor não fará. Todos eles obedecem a Deus por natureza, mas Deus nos deu a alegria de poder obedecer por graça. E a história de Jonas é a história da lógica da obediência, não por natureza, mas por graça. Como obedecer a Deus por graça? Observemos o primeiro capítulo. A lógica do primeiro capítulo você já sabe. É a lógica da palavra de Deus, a desobediência de Jonas. E em decorrência da desobediência de Jonas, aquilo que se espera da desobediência, que é o juízo. Esse é o enredo do primeiro capítulo. Só que algumas coisas acontecem de forma interessante nesse capítulo. Por exemplo, os versículos 1 e 2 nós já vimos, é a palavra de Deus sendo direcionada a Jonas. Mas o capítulo 1, versículo 3, nos revela um Jonas que não obedece a Deus como as estrelas obedecem a Deus no seu firmamento. É um Jonas que resolve desobedecer a Deus e que foge da Paneia, foge da presença de Deus, foge da face de Deus. A palavra, a expressão é maravilhosa, não é? Foge da face de Deus. Eu tenho 2 meninos, eu não vou falar da menina porque elas já nascem civilizadas, eu vou falar dos selvagens. Os meninos, eles nascem selvagens, é notório isso, e lá para os 35 anos de idade eles de alguma forma desenvolvem uma espécie de cidadania. Mas enquanto essa idade não chega, são selvagens. E esse estado primitivo inicial faz com que estes animaizinhos precisem de alguma forma de limites, porque se você não põe limites, eles viram mais do que bestas feras. São capazes de fazer Satanás ter vergonha. Mas existe algo precioso que está na mão dos pais e que Agostinho chamava de liberdade vigiada. O que é liberdade vigiada? Liberdade vigiada é um negócio que Agostinho ensinou, que é mais ou menos o que os pais fazem com os filhos, que é mais ou menos o que Deus faz com os seus. Então eu digo assim para o Tiago: Titi, só nesse espaço, tá? Não pode ir além. O que você acha que esse filho de Adão vai fazer? Ele vai olhando para mim, tá certo? Ele não quer me ver, porque a maior de todas e a mais deliciosa transgressão é aquela que a gente faz no escuro, onde não tem ninguém vendo a gente. Ninguém está olhando, ninguém está vendo. Então, quando a gente olha para trás e o pai está olhando assim, fala, meu pai está me vendo. Então a gente vai indo, né? Aí, mais ou menos assim, quando a gente olha e vê o limite e olha para o pai, a gente já olha para o pai, olha a liberdade vigiada. Menino, não, Tiago, o que o papai disse? Não passe dessa linha. O que Tiago faz? Quando o Tiago faz isso, o papai tem que ir atrás do Tiago, tá certo?
porque Tiago transgrediu a lei. Mas o Tiago, para transgredir a lei, ele teve que resolver, não a si mesmo, mas o que ele faria com a minha cara, com o meu olhar, com a minha sondagem. Para você pecar, se você é um cristão, para pecar com gosto, como dizia Lutero, você precisa lidar com o olho de Deus. Os cristãos, eles fizeram uma revolução na história do Ocidente. Quando você estuda, por exemplo, a República de Platão, lá você vai encontrar um mito muito interessante, uma alegoria muito interessante, que é a do anel de Giges, que é aquele anel que inspirou, por exemplo, o Tolkien, né? Aquele anel que quando você põe, você desaparece, você fica invisível. E a grande pergunta de Platão é, se você colocar esse anel e desaparecer, se você tivesse o poder de desaparecer e as pessoas não enxergarem você, será que você manteria a sua tábua de valores? Será que você olharia o bebê descendo dos céus e aquele red velvet delicioso e diria assim, eu vou escolher o bebê, ninguém está vendo, ninguém está me enxergando. Como eu posso ser punido? Como eu posso ser responsabilizado? Se ninguém está me vendo, se ninguém pode me olhar, se ninguém pode me contemplar. Mas o que os cristãos fizeram? Fizeram aquilo que jamais pagão nenhum conseguiu imaginar. Um Deus que nos vê e não há para onde, um lugar que a gente possa ir que Ele não nos enxergue. Se você faz a sua cama no mais profundo abismo, lá Ele estará. Se você subir até as últimas estrelas do firmamento, lá Ele estará. Se você tomar um navio e singrar até o coração dos mares, até ali a mão de Deus te guiará. Para onde fugiremos da face do Senhor? Para onde fugiremos do olhar de Deus? Por isso, para o cristão, não é se as pessoas estão vendo o que ele está fazendo ou não. A nossa liberdade não é vigiada pelos nossos pais, a sua liberdade não é vigiada pelo governo, não é vigiada pelo presidente da república, não é vigiada pelo Estado, não é vigiada pelas pessoas que estão à sua volta. A sua liberdade é vigiada pela face de Deus. E o que você tem feito com a face de Deus para exercer sua liberdade? Jonas, ele resolveu fugir da face de Deus, porque ele não ia conseguir fazer o que ele queria fazer enquanto ele estivesse vendo Deus. E sabe o que é mais curioso? Deus deixa. Deus permite. Permite o profeta fugir. Eu entendo que Deus ele tem um senso de humor, às vezes, impressionante. Por exemplo, o profeta, de repente, começa a tirar o sarro de um monte de outros pagãos e desafiando eles assim, olha, o Deus que for verdadeiro vai mandar fogo aqui, vai lamber tudo. Se os deuses de vocês não fizerem isso, no final eu vou apresentar um Deus que faz isso. Tirou sarro de todo mundo, ninguém conseguiu mostrar um Deus que pudesse fazer aquilo, chega o profeta, clama a Deus, o fogo desce do céu, lambe tudo, extermina todos os profetas que estão ali, de repente, manda uma mensagem para ele, a mensagem de Jezabel, dizendo assim, olha, eu vou matar você. Ele fica tão apavorado. Porque isso que acontece com a gente sofre não por causa de fatos, mas por causa de notícias. O médico chega para você e diz assim, pelos exames você está com câncer. Vem a notícia, pá! É o baque. Então naquele primeiro momento a notícia é poderosa, ela tem uma força incrível. Ela chegou até o profeta de uma maneira tão poderosa que ele resolve fugir. Por que a gente foge? Por que a nossa primeira reação é fugir? Por que a nossa primeira reação, quando a gente rejeita as coisas que estão acontecendo como elas estão acontecendo, é fugir? E o mais de tudo, fugir de Deus, ele foge da face de Deus. Mas ele está no deserto, tão cansado, tão faminto, que Deus olha para o profeta e diz assim, meu filho, você não vai conseguir fugir de mim se você não se alimentar. Então Deus provê o alimento para ele, diz assim, você precisa comer um pouquinho, porque a sua fuga de mim vai levar muito tempo, e do jeito que você está, você não vai conseguir correr de mim. Come um pouquinho mais, para você correr bastante com força, mas corre com força. Se for pecar, peca com força. E Deus está dizendo, eu estou aqui te alimentando para isso. Eu estou te dando todos os recursos para você mergulhar em si mesmo e saber até onde vai dar a toca desse coelho. E ele vai parar no meio de uma caverna.
profetas que falam em nome de Deus não são resolvidos. Eles também procuram cavernas. Eles também tomam navios contrários à vontade de Deus. Eles fogem da face de Deus. No nosso texto, o que é extremamente importante e ao mesmo tempo curioso é o que acontece dos versículos 4 ao 17. Do versículo 4 a 16, nós vemos o prenúncio do juízo de Deus decorrente da desobediência de Jonas. Então, o que acontece no versículo de número 4 é o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, aquele que domina tudo e todos, Ele dizendo exatamente aos ventos, para que soprem sobre o mar e que caia uma tempestade violenta, de modo que o navio que estava a ponto de se despedaçar era justamente o navio em que Jonas tinha tomado para ir para longe da face de Deus, que era em direção a Tarsis. O que vai acontecer diante de nós nesse cenário que Jonas nos mostra? 2 diálogos. Quantos diálogos? 2. E os 2 diálogos são diálogos acompanhados da relação de Jonas para com aqueles que fazem parte do cenário criado por Jonas diante do livro que nós estamos aqui analisando. O versículo 5 diz: então os marinheiros tiveram tanto medo, ou seja, naquele navio tinha marinheiros, e eles foram tomados de pavor. Então o que eles fizeram? Aquilo que toda pessoa normal faz quando vê que o avião está caindo: clama por Deus, mesmo sendo ateu. É normal as pessoas clamarem por Deus na hora do desespero. Então, você não pode simplesmente olhar para uma pessoa, tá certo? Que de repente vive uma vida completamente desobediente, aí passa por um apuro e vê ela buscando a Deus, dizendo assim: nossa, que incrível, você viu que aquela pessoa começou a buscar a Deus? Isso é o mais comum, isso é o mais normal. O que deveria nos causar espanto é uma pessoa clamar por Deus quando tudo vai bem. Isso sim, deveria fazer a gente se espantar. Mas porque uma pessoa clama a Deus, porque ela está passando por apuros, isso é por natureza. Fazemos isso por natureza. Então eles fazem isso. Os marinheiros clamam, mas clamam ao seu Deus, o que caracteriza aqueles marinheiros como pagãos, como gente que não faz parte do povo da aliança. E esses marinheiros que não fazem parte do povo da aliança, que clamam ao seu Deus, eles não só têm uma atitude religiosa, prestem atenção, é uma atitude religiosa de clamar ao seu Deus, mas eles são pragmáticos. Eles fazem alguma coisa precisa ser feita nesse mundo, quer dizer, nesse barco, para que esse barco não vá a pique, e todos que estão nesse barco pereçam. Então os marinheiros que estão clamando para os seus deuses, ao mesmo tempo que têm a sua religiosidade, que clamam por seus deuses, ao mesmo tempo querem fazer algo para que aquele barco não seja destruído, para que as pessoas daquele barco não sejam destruídas. Então eles começam a fazer aquilo que estão ao seu alcance. Elas começam a tirar a carga do navio, ou seja, se conseguirmos tirar as cargas pesadas, vamos conseguir manter o navio ainda a salvo. Mas o peso que eles estavam arremessando, nem de longe, era mais pesado do que Jonas. Uma igreja pode ser muito pesada numa sociedade. Ela pode ser bastante pesada. O curioso é o contraste. O cenário é de homens clamando para os seus deuses e fazendo algo pelo barco. Em contraste com Jonas, que havia descido ao porão, se deitou e dormia profundamente. Em primeiro lugar, eu já sei que alguns de vocês talvez já tenham lido várias interpretações. E a interpretação mais comum, que é a que eu, em parte, abomino, é aquela de que o Jonas estava em depressão. Porque os sinais aqui são todos de depressão, do tipo, quando a gente está passando por uma aflição, a gente começa a dormir. E é verdade. É verdade que isso acontece com pessoas realmente depressivas. Jonas não é depressivo. Jonas é indiferente. Eu não estou me dirigindo aqui a pessoas que estão passando por depressão. Porque alguém que está passando por depressão, ela vive uma tensão e existe uma razão pela qual ela está dormindo. E ela precisa de toda ajuda e misericórdia. Mas Jonas não.
Jonas não está em depressão. Não se trata de alguém depressivo, se trata de alguém indiferente. Indiferente. Ele sabe que é por causa dele que tudo aquilo está acontecendo. Ele sabe que as pessoas daquele barco estão sofrendo por causa dele. Ele sabe que a razão do seu pecado não diz respeito único e exclusivamente a ele. Quando nós pecamos, nós não agredimos apenas o nosso corpo, nós agredimos quem está à nossa volta. O nosso pecado, ele é contagioso. O nosso pecado agride as pessoas que estão à nossa volta. Toca tudo que está à nossa volta. Não diz respeito só a você, mas diz respeito a pessoas que inclusive você ama. Pessoas que sequer você conhece, podem sofrer por causa do seu pecado. E isso é o que está acontecendo com Jonas. E então, diante disso, do versículo 6 ao versículo de número 9, a gente vê uma sequência muito curiosa. Primeiro, uma exortação do capitão. Que coisa curiosa, né? Deus pode usar um pagão para exortar o profeta. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que diz assim, não, só cristãos podem aconselhar. Só cristãos podem dar uma direção para a vida de alguém. Deus pode usar quem Ele quiser, até um pagão, para te exortar, para fazer você enxergar que você precisa de Deus. Olha que coisa curiosa. Versículo 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe, que fazes tu dormindo? O que você está fazendo aqui? Você não está vendo que o barco está afundando? Por que você não faz o que todo mundo faz? Clame para o seu Deus e ajude a gente precisa de ajuda. O versículo de número 7 mostra algo curioso. Mostra que aqueles pagãos que estão acostumados a jogar os dados, jogam os dados. Por quê? Porque eles querem, né? Pelos dados eles acreditam que a pessoa que foi a causa de tudo aquilo vai aparecer. Tá certo? Mas é isso que acontece, não para a sorte, mas para o azar de Jonas, porque é isso que acontece. Toda vez que o crente faz alguma coisa de errado, pode ter certeza, vão descobrir. E vem à tona. Porque Deus não só controla as estrelas dos céus, mas Ele também controla os dados. E o dado caiu em Jonas. E então disseram, declara-nos agora por culpa de quem sobreviveu essa tragédia. Aí vai um interrogatório. O interrogatório é sobre a identidade de Jonas, e eu queria que você prestasse bastante atenção. Não estamos diante de um profeta com crise de identidade, do tipo, eu não sei se eu fui chamado para ser profeta ou se eu fui chamado para ser marinheiro, eu não sei quem eu sou, eu não sei se eu quero fazer parte do povo da aliança. Não estamos falando com uma pessoa depressiva, com problemas de identidade e com uma crise de identidade que não sabe quem ela é, para onde ela veio e para onde ela vai. Não estamos lidando com uma pessoa angustiada pela sua natureza, pela sua escolha, pelo que ela escolheu fazer na vida ou não. Estamos lidando com uma pessoa que sabe muito bem quem ela é, que sabe o que está acontecendo, mas que simplesmente resolveu desobedecer. Versículo 9 diz, eu sou hebreu, adorador do Senhor, e olha a ironia, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Meus irmãos, dos versículos 10 ao versículo 12, a gente vê o segundo diálogo. Nesse segundo diálogo, agora sabendo as informações, os marinheiros, então, exortam a Jonas. Então, primeiro o capitão exorta, agora os marinheiros exortam, e exortam dizendo, que é isso que fizeste? Imagina, um pagão está dizendo, o seu Deus é o Criador de tudo isso aqui, é o Senhor de tudo isso, como você acabou de dizer, e você teve coragem de desobedecê-lo. Como assim? Como assim você pôde desobedecer a Ele? Se eu tivesse um Deus assim, eu teria medo. Mas você, como você pôde fazer um negócio desse? Os homens sabiam que ele fugia da face do Senhor. De onde Jonas está fugindo? Do olhar de Deus, da sondagem de Deus. Ele está fugindo de todas as formas do olhar de Deus. Ele está tentando fugir de Deus. E como a gente tenta fugir de Deus? Geograficamente. Pessoas acham que vão fugir de Deus mudando de casamento. As pessoas acham que vão fugir de Deus mudando de igreja. As pessoas acham que vão fugir de Deus mudando de estado. As pessoas acham que vão fugir de igreja mudando de trabalho. Fugir de Deus mudando de trabalho. As pessoas acham que é possível fugir de Deus.
geograficamente. Jonas havia dito para eles. A gente não sabe, a gente só sabe que os marinheiros sabiam, porque Jonas havia confessado a eles que ele estava fugindo de Deus. Então esse Jonas, que com todas as letras, com toda a consciência que ele tem de tudo que fez e de tudo que está acontecendo, responde a eles de uma maneira muito clara e precisa. Olha, a coisa está muito simples. Eu sei como funciona essa lógica. Eu preguei essa lógica a minha vida inteira. E essa lógica é assim. Existe a palavra de Deus. Você desobedece a palavra de Deus. E em decorrência da desobediência da palavra de Deus vem juízo. E é isso que vai acontecer comigo. Deus vai me trazer juízo. Só me lancem ao mar. E tudo vai ficar resolvido. Jonas não só decidiu Tarsis, ir para Tarsis, ir para longe de Deus. Jonas também decidiu a sua vida, decidiu como iria morrer. Então ele diz, é só você me lançar ao mar. Imagine você, o que será que Jonas estava pensando? O que será que poderia passar pela cabeça de Jonas? Você sabe muito bem, nada que lhe é humano lhe é demasiadamente estranho. Todos somos Jonas. E todos nós sabemos como cantar exatamente as notas dessa canção. Então, nessa hora, o que Jonas faz? É o juízo. Vou morrer afogado mesmo. Vou morrer nesse mar revolto. E é dessa forma que eu me despeço do mundo. É tão irônico. Porque Jonas não consegue nem se matar, meus irmãos. Nem para se matar direito Jonas consegue. Porque o que acontece, e aqui é uma lição de ética, tá? A lição de ética não do povo da aliança, mas dos pagãos. Olha a lição de ética que vem a seguir. Quando ele diz assim, está tudo resolvido, vocês vão ver que vai todo mundo ficar salvo. Eu sou o culpado de tudo isso aqui, é só você me lançar no mar. E acabou, ele não consegue nem se jogar. Mas se joga logo nessas águas. Mas não, é só vocês me jogarem, vocês vão ver que tudo vai ficar resolvido. Preste atenção em como os marinheiros reagem, porque eles têm uma tábua de valores. Eles sabem que uma planta não vale mais do que um ser humano. Eles sabem que seres humanos valem mais do que qualquer outra coisa que seja inanimada. Então eles não conseguem simplesmente pegar Jonas e lançar ao mar. Não pode cair do céu aquele bebê e simplesmente eles escolherem ser felizes. Não importa uma situação como essa, vamos salvar o bebê. Isso aqui manda a lei, isso aqui manda a regra. Então eles dizem exatamente o seguinte, os homens se esforçavam, versículo 13, com remos para voltar à terra. Eles se esforçam, vamos chegar à terra, vamos tentar salvar esse homem, não podemos lançar ao mar. É aquele que está tentando livrar o suicida. Mas eles não conseguem, porque o mar ia ficando cada vez mais violento. Aqueles marinheiros não estavam remando contra a maré, nem contra os ventos, nem contra as estrelas. Eles estavam remando contra o Senhor, que estava no encalço do seu profeta. Vendo que não poderiam fugir e não poderiam salvar, eles então rogam ao Senhor, olha a piedade dos marinheiros, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente. Porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas, lançaram ao mar. E na mesma hora o que acontece? O mar cessa a sua fúria. E aí, meus irmãos, a grande surpresa. Jonas, que esperava morrer afogado, é surpreendido pelo dono do peixe, do monstro marinho, que vai dizer, não, você não vai morrer do seu jeito. Se você tiver que morrer, vai ser do meu jeito. Isso me faz lembrar de uma situação muito curiosa que eu vi uma vez. Quem aqui do ABC sabe muito bem, tem Santo André, uma perimetral. São duas ruas paralelas embaixo, um grande abismo, digamos assim, e passa lá um monte de carros embaixo. E eu estava uma vez lá na perimetral e, de repente, eu estou olhando um rapaz correndo. Eu falei, ele vai pular. E ele pulou, meus irmãos. Pulou. Eu só ouvi o barulho, pum,
Quando eu fui correr para olhar lá para cima, para ver o que tinha acontecido, ele tinha caído em cima de um ônibus. Tinha só cortado a cabeça e gritava, dizendo, meu Deus, nem morreu consigo. Eu imagino o Jonas assim, um Jonas que está tentando de todas as formas fugir de Deus, e a fuga mais poderosa que alguém poderia criar, algum caminho para fugir de Deus é a morte. Aquele que sabe que a face de Deus vai até o inferno, sabe o quanto é difícil fugir de Deus. Me dirijo a você que foge de Deus. Foge de Deus nos seus livros, na sua inteligência, na sua busca por grana, dinheiro, fama, notoriedade. Você que busca de todas as formas livrar-se do vazio que está no seu peito, mas fugindo de Deus porque não consegue acreditar que é possível ser feliz, obedecendo e fazendo o que Deus quer e não o que você quer. Me dirijo a você que está lutando não contra Satanás, contra a legião de demônios na face da terra, mas a você que está lutando única e exclusivamente contra Deus, a você que está lutando com Deus, fugindo de Deus. Eu me dirijo a você nessa noite. É tempo de ouvir mais uma vez a palavra de Deus que te diz, volta. Eu gosto muito dessa expressão, porque ela me faz lembrar daquela parábola que Jesus contou, parábola do filho pródigo, lembram? Tim Keller tem muita razão, quando ele chama Jonas de o profeta pródigo, porque ele é como aquele filho mais velho, que viveu debaixo da casa do pai, obedecendo, fazendo tudo o que precisava ser feito. Mas o irmão mais novo, esse não. Esse ouve a palavra do pai, mas ele é um nietzschiano, sabe? Para ele, Deus está morto, o pai está morto. Eu quero a minha parte que me cabe na herança. Para ele, o pai está morto, acabou. Só se pede herança quando alguém está morto, não interessa. O pai dele não interessa para ele. E o pai derrama graça sobre esse menino e dá para o menino o que ele não merece. Dá a parte na herança. O menino vai, faz tudo que não presta, escolhe o Red Velvet e se lambuza nele todinho. Se dá muito mal na vida, mas lembra dos ensinos do pai, e quando está no lodo diz, pai, pequei contra o céu, não foi contra o Senhor. Quando eu transgredi, eu não transgredi contra o Senhor, mas contra o Deus que o Senhor nos ensinou a obedecer. Vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão. Pai, eu errei, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o pai recebe o menino de braços abertos. E ao invés de punir o menino, ao invés de dizer assim, agora você ouviu a palavra, você desobedeceu, agora vem o juízo, suma da minha frente. Você não teve a sua herança, você não teve tudo o que você quis na vida, você não se lambuzou com Red Velvet, agora viva sob o sabor de todo o seu deleite. Mas não, o pai faz o contrário, dá um abraço naquele menino e diz assim, você é meu filho, porque o perdão quebra a lógica do juízo. O arrependimento, a confissão do pecado, o quebrantamento do coração, alcança a misericórdia que vem de Deus. E quando aquele menino está com o coração quebrantado, o juízo dá lugar à misericórdia, o juízo dá lugar ao perdão, o juízo, a punição dá lugar à graça de Deus. Mas o irmão mais velho, vendo, eu salvei o bebê, eu sou o herói, eu estou aqui nessa casa há muito tempo, eu sirvo essa denominação há muitos anos, eu sirvo essa igreja há muitos anos, eu estou comprometido com essa igreja há muitos anos, eu estou comprometido com a tradição da igreja, eu estou comprometido em obedecer às leis de Deus. E Deus não me dá nenhum prazer, nenhum pedacinho de Red Velvet, agora vendo esse filho do cão, que escolheu exatamente fazer tudo o que é errado, o Senhor dá para ele uma torta inteira de Red Velvet. Como assim?
o Senhor faz ele ser feliz e dá contentamento para ele, mas não para mim. Talvez você esteja há tantos anos na igreja, ouvindo os testemunhos de gente que se converteu ou foi convertido. E elas contam com tanto vigor, as lágrimas correm dos olhos, porque elas sabem de onde Deus tirou elas. Elas sabem que elas estavam no fundo do poço. Elas sabem que elas estavam na lama e que Deus não tinha o menor compromisso de tirá-las de lá. Foi sua graça, seu amor que as tirou, no momento justamente em que elas mesmas, tomadas por essa graça preciosa, confessam seus pecados. Então você olha para tudo aquilo e diz assim: como eu queria, um dia só da minha vida, ter a experiência que essa pessoa teve com Deus. Talvez você seja o profeta pródigo, não aquele que desobedeceu, não como Jonas, que pegou o navio contrário, mas você é o anti-Jonas. Você é o obediente, mas que não tem nenhum prazer, não tem contentamento e não sabe dizer por quê você não é feliz. Eu não vou te dizer tudo o que precisaria ser dito hoje, porque há muito que ser dito nos próximos sermões. Mas a única coisa que eu gostaria de dizer para você, encerrando este sermão, é de que a única coisa que falta a você é uma coisa chamada Evangelho. E o Evangelho não é para crente recém-convertido. O Evangelho é para a sobrevivência de todo o povo de Deus. O povo de Deus sobrevive do Evangelho. E talvez você, em meio a tantas obediências feitas a Deus e às ordens de Deus, tenha perdido de vista o prazer, tenha perdido de vista a alegria. Talvez, por ter transformado o cristianismo e a sua vida cristã numa série de regras a cumprir, numa religiosidade que precisa ser cumprida à risca, você perdeu a dimensão dos afetos, das afeições, as santas afeições. Não há lágrima no rosto, não há joelhos que se dobram diante da graça de Deus, não há comoção diante da palavra, você está frio. Isso não significa que você perdeu sua salvação. A gente não perde a salvação, mas o que a gente perde, por causa da nossa ingratidão, é a segurança de que fomos salvos por Deus. Talvez o seu maior temor seja esse: Senhor, eu acho que eu não tenho mais nenhum interesse pelo Senhor e pelas suas coisas. Não, você não está em depressão. Você apenas se tornou indiferente às coisas de Deus. E a pergunta é: o problema não é a sua consciência de que há algo que precisa ser mudado, mas a indiferença com relação a Deus e a todas as consequências que a nossa desobediência ou obediência sem prazer, obediência sem alegria, resvala em tudo que está ao nosso redor. O excesso de zelo rouba de nós a empatia, rouba de nós a experiência de nos colocarmos no lugar do outro, mas mais do que isso, ele tira de nós a lembrança do lugar de onde Deus nos tirou. E por isso, quando nos esquecemos
do lugar de onde Ele nos tirou, nós achamos que somos mais do que plantas, mais do que seres humanos. Nós somos super-homens. Estamos acima do humano e, quiçá, acima de Deus, ao ponto de determinar exatamente o rumo da nossa vida. Quem é você? De onde você vem? O que você faz com a sua vida? Quem é o seu povo? Quem é o seu Deus? O que você tem hoje nas suas mãos? De quem você precisa? Do que você precisa? O que te faz feliz? O que te traz contentamento? Com essas perguntas, eu convoco todos os que estão aqui presentes, principalmente aqueles que são povo da aliança. E não importa qual seja a sua denominação, mas que sejam povo da aliança, pessoas que em arrependimento professaram a sua fé em Cristo Jesus Cristo, que creem nele, que foram salvas e redimidas pela fé no Cristo verdadeiro. Esta mesa pertence a você. Esta mesa não é a mesa da Igreja Batista da Palavra. Esta mesa não é da denominação batista, nem da denominação presbiteriana, nem da denominação congregacional, nem de qualquer outra instituição cristã que possa existir na face da terra. Esta mesa pertence ao Rei e ao Reino, e o Rei e o Reino é Rei de todas as denominações, de todas as igrejas e de todos os cristãos. É diante dele que prestamos contas e é diante dele que podemos participar dessa mesa. E essa mesa que pertence a ele pode ser administrada por esta igreja, mas ela não é vetada a nenhum daqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus e que creem em Cristo Jesus e que comungam em suas igrejas dessa fé em Cristo Jesus. Essa mesa é tua, meu irmão, essa mesa é tua, minha irmã, não importa qual a igreja que você faça parte, desde que você e sua igreja professem a fé no verdadeiro Cristo, o Cristo ensinado pelas Escrituras. Essa mesa é para você. Mas a gente não pode participar dessa mesa sem fazermos o exame. E eu pediria que em poucos minutos você pudesse curvar sua cabeça, não para que você não participasse da ceia, mas para que nesse autoexame você olhasse quem você é, de onde você veio, de onde Deus te tirou, para que essa ceia seja um momento não só de confissão, mas de gratidão por um Deus que exerceu misericórdia sobre você.